Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento de aprendizado para todos nós. Por isso, agradecemos a Deus e precisamos constantemente agradecer-lhe pela vida. Agradecermos por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos neste planeta escola para este processo de educação. Estamos todos matriculados neste educandário das almas para realizarmos este processo educativo para todos nós. Por isso, é preciso que agradeçamos constantemente a Deus por todas as oportunidades que Ele vem nos concedendo ao longo dos milênios sem fim. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando nestes processos de escolhas através das intuições, para que possamos fazer uma trajetória mais tranquila na nossa caminhada. Por isso, agradecemos constantemente e não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para estudarmos juntos um pouco mais o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que foi concedida a cada um de nós. Hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 176 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier, e o título do capítulo, No Dia da Incerteza. Então, Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e hoje refletiremos com base na última mensagem deste capítulo, que é o capítulo de número 100. Então, o capítulo de número 100 tem como título Ecoará para sempre. Então, aqui, irmão José nos fala o que ecoará para sempre na nossa vida. E ele diz da seguinte maneira: terás uma vida brilhante, mas passará. Terás e poderemos ter uma vida brilhante aqui na terra, mas passarás. Passarás como aqueles que viveram na obscuridade. Como tantos outros, serás esquecido pelo que foste, e o teu nome será apenas um a mais na galeria dos que nada fizeram que os imortalizasse no mundo. Então aqui irmão José nos chama a atenção que se nós, tudo o que fizermos for apenas no plano material, conquistas materiais, tudo isto será esquecido. É preciso que trabalhemos no bem, conforme ele diz na sequência. Então ele diz sim, porquanto após a morte do corpo físico, os homens continuam a viver na terra somente através daquilo que concretizaram no bem dos semelhantes. Então, se nós quisermos verdadeiramente
sobreviver aqui no plano físico, nosso nome aqui no plano físico, após a morte do corpo físico, é preciso concretizar algo no bem e para o bem de todos. Então é por isso que ele nos diz que os homens poderão continuar, e muitos continuam a viver na terra depois da morte do corpo físico, através daquilo que eles concretizaram no bem dos semelhantes. E ainda ele acrescenta que o que fizeres de bom ecoará para sempre. Então, o que nós fizermos de bem ou de bom em benefício dos semelhantes, este bem ecoará, jamais escoará, mas ecoará para sempre. Mesmo que te desconheçam, as futuras gerações te abençoarão o esforço. As futuras gerações, mesmo que não nos tenham nos conhecido pessoalmente, mas abençoarão o nosso nome pelo bem que tenhamos feito em benefício deles ou delas. Então ele diz: e onde estiveres, onde estivermos, experimentaremos indefinível sensação de paz, oriunda do dever cumprido no anonimato. Então, onde nós nos encontrarmos, receberemos, experimentaremos esta sensação de paz, oriunda do nosso dever cumprido, mesmo no anonimato. E irmão José encerra dizendo o seguinte, que as tuas boas obras hão de sobreviver contigo nas vibrações de simpatia e de fraternidade que espalharão eternidade afora o sinal de tua passagem pela terra. Então, sem sombra de dúvida, que o que ecoará para sempre serão as nossas boas obras, porque elas hão e irão sobreviver conosco nas vibrações de simpatia e de fraternidade que tenhamos espalhado por onde passarmos. Então, assim, encerramos as reflexões com base neste livro Vigiai e Orai. Em um nosso próximo encontro, iniciaremos um outro livro de reflexões de irmão José. Mas antes de passarmos para as reflexões deste momento, com base no capítulo 176 do livro Palavras de Vida Eterna, já que irmão José nos falou acerca do bem que precisamos fazer, buscamos nas palavras de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 162, que nos fala acerca da luz inextinguível, aquela luz que não se extinguirá jamais, que é exatamente a prática da caridade. Então, Emmanuel, neste capítulo 162 do livro Vinha de Luz, ele nos fala da seguinte maneira, algumas frases que buscamos para ilustrar e acrescentar a estas reflexões de irmão José acerca da transitoriedade das coisas aqui deste mundo e desta perenidade do bem. Então, Emmanuel nos lembra que a mocidade do corpo físico é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. Ao mesmo tempo, ele diz que a festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. E também ele diz que o abuso que venhamos cometer de qualquer natureza nos compele ao reajustamento apressado. E ainda Emmanuel nos diz que tudo ao nosso redor ou ao redor dos nossos passos na vida exterior
é obscuro e problemático. No entanto, diz Emmanuel que o amor, porém, é luz que jamais se extinguirá. A caridade jamais se acabará, conforme nos disse o apóstolo Paulo. E aí vem um ensinamento belíssimo de Emmanuel, que nos chama a atenção da seguinte maneira, que o bem que nós praticarmos em qualquer lugar será o nosso advogado em toda parte. Então, o bem que nós praticarmos em qualquer lugar durante a nossa caminhada, esse bem será o nosso advogado em toda e qualquer parte. É por isso que ele encerra dizendo que através do amor que nos eleva, e aprimora o mundo, e que precisamos constantemente amar em Cristo, e assim alcançaremos aquela chamada glória eterna. Então é por isso que buscamos estas referências no capítulo 162 do Vinha de Luz, para ilustrar e aumentar esse leque para as nossas reflexões, conforme irmão José nos trouxe, sobre aquilo que jamais ecoará na nossa vida, ou escoará, mas que ecoará para sempre, que é o bem que praticarmos em toda parte, que será o nosso advogado onde nós estivermos, no corpo físico ou fora dele. Então aqui fechamos mais uma vez este parêntese para chegarmos nas palavras de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 176, no Dia da Incerteza, em que Emmanuel buscou como referência palavras do apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que ele diz da seguinte maneira: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E Emmanuel vem para nos dizer o seguinte, que para qualquer um de nós chega o minuto das grandes hesitações. Então, para qualquer um de nós que estamos realizando esta caminhada aqui na Terra, chegará o momento das incertezas, aquele momento das grandes hesitações, que tipo de escolha fazer? E ele diz, trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que de uma hora para outra todo o nosso esforço parece que foi inútil, parece que foi perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para nos guiar à vida, e esse alguém falha de uma hora para outra, desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que durante a nossa caminhada sempre aconteceu e sempre acontecerá, principalmente nesse processo educativo, estes momentos de incertezas. E aí ele diz que durante a nossa caminhada nós contamos ou contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporaram, deixando-nos amarguradamente frustrados. Então, sem sombra de dúvida que isto já aconteceu conosco e tantas outras vezes irá acontecer, de certos recursos que achávamos que dispunhamos para resolver os nossos problemas, de uma hora para outra estes recursos parece que desapareceram, nos deixando frustrados. Retínhamos, diz Emmanuel, que retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos, diz Emmanuel, que todos nós somos surpreendidos pelo dia nublado,
dia nublado de incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Então, sem sombra de dúvida, mais uma vez, todos nós somos, já fomos e seremos surpreendidos por aqueles dias nublados de incertezas na nossa vida, em que nos reconhecemos verdadeiramente perplexos com tudo o que está acontecendo e bem como resolver estes problemas. Por dentro, diz Emmanuel, por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Então ele nos chama a atenção, faz este relato da nossa caminhada, nestes momentos de incerteza, nestes momentos em que buscamos diretrizes, nesses momentos em que trabalhamos bastante e parece que o nosso esforço foi perdido. Quando nós temos alguém como aquela bússola nos guiar aqui na Terra e parece que de uma hora para outra aquela pessoa já não é aquela bússola tão segura, ele nos fala acerca desses elementos valiosos para nos indicar a direção. Então ele nos fala tudo isto e nos chama a atenção que jamais imaginemos ou jamais pensemos que em algum momento da nossa vida estaremos sozinhos. Dispomos da mente do Cristo, que abarca todo o planeta Terra. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre de nossas almas. Então aqui é por isso que Emmanuel afirma que jamais estivemos e jamais estaremos sozinhos, porque dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da humanidade, guia e modelo para todos nós. Roguemos assim, diz Emmanuel, roguemos a Jesus caminho e sustento, porque a hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Então, nos momentos de incertezas, é momento de nos ligarmos ainda mais a Jesus de Nazaré, através da nossa mente, nos ligando à mente do Cristo, o divino mestre de nossas almas e de todas as almas, através da prece. E aí Emmanuel encerra estas reflexões dizendo o seguinte, que quando a sombra chega, é momento de fazer luz. Não é momento de fazermos ainda mais trevas à nossa volta. É por isso que Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade urgente de fazermos brilhar a nossa luz. Então, quando a sombra chega, ou quando a sombra chegar até nós, é aquele momento em que mais necessitamos, é aquele momento em que mais precisamos nos esforçar para fazermos brilhar a nossa luz, para que a escuridão, para que aquela sombra que chegou até nós possa ser dissipada. Bem como, ao fazer brilhar a nossa luz, nós estaremos em condições melhores de auxiliarmos os nossos irmãos de jornada que estiverem em uma condição pior do que a nossa em relação à necessidade de luz para a sua jornada. Então, que possamos, meus irmãos e irmãs, refletirmos acerca destes ensinamentos de Jesus, ensinamentos que Emmanuel deixou ilustrado aqui neste capítulo, para que possamos trabalharmos constantemente no bem, fazendo assim ecoar para sempre na retina da nossa mente estas vibrações de carinho, estas vibrações de amor das futuras gerações, que o nosso nome possa ser registrado na história como um benfeitor da humanidade, pelo bem que tenhamos feito desinteressadamente a todas as criaturas,
que cruzarem o nosso caminho. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, que o Senhor Jesus nos dê forças para seguirmos adiante neste processo educativo, neste processo de iluminação que todos nós precisamos buscar constantemente. Até breve, meus irmãos e irmãs.